E aí, eu devo me relacionar com um homem que já tenha uma filha? Sim ou não? E a resposta é: depende. Depende. O que você quer viver? Quem é essa pessoa? O que ele faz com você? Como ele te trata? Mas olha por que a gente fica insegura. Porque a gente não sabe como vai ser. Será que eu vou ser uma prioridade? Será que vai dar certo? Não tenho paciência. Não ser prioridade, aguentar malcriação e não poder dizer nada. Eu não consigo. Então, depende, não tem certo e errado. Olha alguns pontos. Não ser prioridade. Ver uma criação ali e eu não, né, a criação que o cara tá dando ou não tá dando e eu não poder interferir naquilo. São os dois pontos principais de um relacionamento em que um tem filho e o outro não. Ou, enfim, que tem filhos, né, de outras pessoas. Mas o fato é o seguinte, depende. E eu não tenho que ter a resposta agora se eu casaria com esse cara ou não. Eu só tenho que ir pro próximo nível. Se eu tô falando, só trocando mensagens, eu só preciso ir para um encontro. É só essa informação que eu preciso. Eu não preciso saber se eu caso com ele. Mas quais são os pontos aqui? Eu vi que eu não sirvo para namorar um cara que já tem filho. Esse não é o ponto. Ela não serve para namorar aquele cara com aqueles 2 filhos, com aquela criação, com aqueles comportamentos, entende? Porque se o ponto que está por trás é a prioridade que o cara me dá e a relação que eu vou ter com os filhos e os filhos comigo, isso vai depender de quem? Vai depender do cara. Não depende da criança. A criança não tem nada a ver com isso, na verdade. Se eu tenho uma vida interessante, se eu tenho os meus compromissos, se eu tenho os meus sonhos, se eu tô fazendo a minha vida acontecer, eu não vou ser a pessoa que necessita de tanta atenção. Eu, Luísa, sou, por exemplo, uma pessoa que eu gosto mais da individualidade, eu gosto mais da liberdade. Então eu talvez me desse bem com alguém que tem filhos. Não fazia parte dos meus critérios, mas não era algo inegociável. Eu preferencialmente queria alguém sem filhos, mas não era inegociável para mim, sabe? Por quê? Porque se eu for tratada como eu quero ser tratada, se eu estiver vivendo um relacionamento como eu desejo viver, para mim não importa se ele tem filho, gato, cachorro. Outra coisa que é importante pensar, né? Uma pessoa que tem filhos, ele talvez tenha pensão. Talvez para as crianças e para a ex-mulher, para a mãe das crianças, né? Então, o aspecto financeiro ele tem que ser levado em consideração. Se a pessoa é bem organizada financeiramente, e isso eu consigo avaliar quando? Ao longo dos encontros, ao longo do papo. Então, eu não preciso tomar a decisão de casar ou não com aquela pessoa. Se o papo tá gostoso, continua conversando. Eu conheço o pessoal da minha turma, né? Os meninos tinham filhos, os meninos da nossa turma, 2 deles têm filho com outras mulheres e se casaram. Agora eles estão começando a parte de ter filhos com essas novas mulheres. E todo mundo se deu bem, deu tudo certo e todo mundo é feliz ali. São famílias que funcionam. E cada vez mais essa vai ser a nossa realidade. É muito mais do que ter filho ou não ter filho, como ele te trata. Quem é ele? Qual o caráter desse homem? Como ele é financeiramente? Equilibrado ou desajustado? Como ele te trata? Como você se sente do lado dele? Você só precisa decidir se você iria para um encontro com ele. Ah, não, para um encontro eu iria porque o papo dele é legal. Aí tá no encontro com ele, você tem que avaliar o que durante o primeiro encontro? Eu iria para um segundo encontro? Como que eu vou avaliar isso? Tratou bem o garçom? Me tratou bem? Foi legal? A conversa fluiu? Identifiquei pontos em comum entre nós? Só isso que tem que ser avaliado. Deu vontade de beijar? Não deu vontade de beijar? Só isso. E aí, casaria com ele? Calma, gente, pelo amor de Deus. Não sei. Tô avaliando. Isso me coloca até num nível aqui. Não, eu tô avaliando, peraí. Atenção nisso aqui. Quando um sinal de alerta surgir para vocês, uma red flag, né? Uma bandeira vermelha, um ponto de interrogação, você não tem que eliminar o cara da sua vida.
Quer dizer, se for se for uma red flag, se for uma coisa muito séria, muito grave, ok, elimina da sua vida. Se for só um ponto de interrogação, investigue aquilo lá, tá? Então, por exemplo, homens que têm filhos tendem a não priorizar a mulher. Pode ser um conceito previamente definido, para não falar preconceito, né? Mas pode ser um conceito previamente definido? Pode, mas vai lá e confirma a sua tese, entende? Pergunta para ele como você lida com as crianças, como são seus horários, como é sua relação com a mãe das crianças, para você ir investigando o que ele conta sobre isso. E talvez ele te surpreenda e talvez ele seja uma pessoa interessante sim. Legal?